Como que eu faço cópia de objetos? Eu tenho duas maneiras de copiar os meus objetos aqui. Eu tenho o modo de duplicate, que seria exatamente a cópia do meu objeto, mas ainda assim um objeto totalmente independente. E eu tenho o modo de cópia em instância, que faz com que eu tenha uma relação com esse meu objeto original e que ela vai ser permanente. Então tudo que eu alterar no meu primeiro objeto, ele vai acabar alterando no segundo. Então eu tenho duas maneiras de fazer. Eu tenho a cópia com o Shift D e eu tenho a cópia com o Alt D. A cópia com o Shift D, ela é a cópia crua, ou seja, eu tenho um objeto totalmente independente do primeiro, ok? E eu tenho a cópia com o Alt D, que é a minha cópia em instância. Então eu utilizei esse cubo aqui como matriz para criar uma cópia duplicada ou uma cópia com link, né? Uma cópia com instância. Quando eu tento alterar esse primeiro cubo aqui e entro em modo de edição, olha o que acontece. A minha cópia em instância, ela automaticamente também entra em modo de edição. Então tudo que eu acabar fazendo nesse primeiro objeto, que foi o objeto matriz, eu acabo espelhando naquele objeto lá. Já o meu objeto que eu copiei com o Ctrl D, ou seja, com a cópia crua, eu tenho ele totalmente independente para que eu possa trabalhar da maneira que eu achar melhor. Então essa é a diferença de uma cópia para uma instância. O interessante é que as instâncias, independente de qual eu selecione para alterar, ela faz o link realmente direto com todas as outras instâncias. Então não importa qual foi o meu objeto original que eu comecei a alterar, que ele vai acabar fazendo a alteração em todos. A única coisa é que quando eu entro em modo de edição, eu só posso alterar pelo objeto que eu esteja selecionando. Ou seja, eu tenho esse aqui como objeto original e esse aqui passou a ser uma instância. Mas se eu selecionar essa instância e entrar em modo de edição, eu tenho que alterar eles por aqui. Eu não consigo ir diretamente naquele objeto lá. São dois objetos diferentes, mas que têm uma ligação direta. Então ele vai sempre espelhando. Mas eu posso mover ele para lugares diferentes e não tem problema. O que realmente aqui ele faz o link é com a mesh, com os pontos, né, quais os pontos de referência e quais as coordenadas onde cada vértice se encontra.